Bem, pessoal, olá. Nessa videoaula a gente vai continuar a integrar de linha de campos conservativos. Lembrando que na videoaula anterior nós vimos esses dois teoremas, 5.61 e 5.62. No primeiro teorema, a gente tem que, dentro de certas hipóteses, integrais de linha de campos vetoriais podem ser calculados de uma outra maneira. Então, relembrando, nós vimos essa maneira aqui de calcular integrais de linha de campos vetoriais, mais direta a partir da definição. E vimos na videoaula anterior como calcular integrais de linha de campos vetoriais conservativos, usando a função potencial que a gente está chamando de φ. A pergunta que eu estou colocando aqui embaixo é a seguinte: existem campos vetoriais que são conservativos e existem campos vetoriais que não são conservativos. Então, como que a gente identifica se um campo vetorial é conservativo ou não? Isso é essencial porque você precisa identificar se o campo é conservativo para saber se você pode usar essa maneira de calcular a integral de linha, que a gente vai ver com um pouco mais de cuidado, os exercícios, né, um exemplo, na videoaula seguinte. Então, como que a gente identifica se um campo vetorial é conservativo? Nós vimos também o teorema 5.62, só que ele não fornece um critério prático, porque a gente não consegue verificar se todas as curvas fechadas, lisas por partes, satisfazem essa condição, e também não é fácil identificar se esse item 3 é verdadeiro. Então, o que a gente vai ver nessa videoaula, é um teste, né, um método mais prático para saber se um campo vetorial é conservativo ou não. E a gente vai fazer isso com esse teorema 5.63. Ele afirma o seguinte: se f e g são funções com derivadas parciais de primeira ordem contínuas em alguma região aberta D, ou seja, se essas funções componentes do campo vetorial têm derivadas parciais de primeira ordem contínua, então se esse campo vetorial ele é conservativo, então essas derivadas parciais de f e g satisfazem essa igualdade. E, reciprocamente, o critério que a gente vai usar. Se D é uma região simplesmente conexa, ou seja, se a gente está numa região do plano, a gente não vai entrar em detalhes, né, dessa definição de região simplesmente conexa, mas os domínios usuais, por exemplo, todo o plano, ou todo o espaço R3, ou um círculo, ou um retângulo, são regiões simplesmente conexas. Então, se a gente está num domínio desse, e essa igualdade vale para todo ponto dessa região, então o campo vetorial ele é conservativo. Então, o que a gente vai usar nos exercícios? Se essa igualdade é verificada em uma região, nesse domínio simplesmente conexo, então se essa igualdade vale para todo ponto desse domínio, então a gente consegue concluir que o campo vetorial ele é conservativo, e é isso que a gente vai usar nos exercícios. E uma pergunta rápida aqui sobre o enunciado desse teorema: dado que esse campo vetorial, suponha que esse campo vetorial ele é conservativo, essa igualdade aqui ela está relacionada com qual teorema de cálculo 2? Então, pense na definição de campo vetorial conservativo, usem essa definição aqui e tentem identificar qual teorema de cálculo 2 que está relacionado com essa igualdade. Então, pausem o vídeo, pensem um pouquinho nisso, e eu já vou dar a resposta a seguir. E a resposta é o teorema de Clairaut, pelo seguinte, né? Se F é um campo vetorial conservativo, então esse campo vetorial se escreve como gradiente de alguma função escalar φ, que a gente chama de função potencial aqui nesse contexto. O que significa essa igualdade? Por definição, essa primeira função componente do campo vetorial é a derivada parcial em relação a x de φ, e a mesma coisa para g, é a derivada parcial em relação a y. Então, como que a gente consegue escrever essa igualdade nesse caso? A derivada parcial de f em relação a y é igual à derivada parcial em relação a y da φx. E a derivada parcial de g em relação a x é a mesma coisa que a derivada parcial em relação a x dessa função. Quando a gente tem essa igualdade, isso aí está relacionado com o teorema de Clairaut lá em cálculo 2. Né? Então, vocês podem verificar nas notas de aula, se quiserem, a seção de cálculo 2 que fala sobre derivadas parciais de ordem superior.
quitar condições para quando que a gente tem essa igualdade em uma função escalar de duas ou três variáveis. E, fechando essa videoaula, a gente tem esse teorema 5.6.4, que é um teorema bem parecido com o que nós vimos agora há pouco, só que para campos vetoriais de três variáveis. Então, é um enunciado bem semelhante. Aqui, as igualdades elas são um pouco diferentes, relacionadas a essas derivadas parciais das funções componentes do campo vetorial. Mas leiam esse teorema nas notas de aula. Lembre-se também de ler toda a seção correspondente das notas de aula, como complemento da videoaula, ou então, caso não tenham lido, né, as notas de aula antes. E assista a videoaula seguinte para verificar como que isso vai funcionar em um exemplo.